Continuando então, né? O próximo desinfetante, nós vamos falar agora sobre os desinfetantes clorados, né? O cloro, que pode ser usado como desinfetante, por exemplo, em piscinas, e os compostos clorados. Entre os compostos clorados, o principal é o hipoclorito de sódio, que é o que nós chamamos de água sanitária. Hipoclorito de sódio. Bom, então o hipoclorito de sódio, que nós popularmente chamamos de água sanitária, né? Ele tem como principal modo de uso, utilizando ele numa concentração de 1% em geral, em 10 minutos de contato. Então, é feito também por imersão, ou numa proporção de 0,5% num tempo de 30 minutos. Isso quando ele é utilizado no modo de imersão, de colocar o equipamento todo dentro do hipoclorito de sódio. Além disso, ele pode ser usado também na limpeza de superfícies, né? Recomenda-se a proporção de 1%, né? Quando a gente utiliza o alvejante comercial, que você vai lá e compra no supermercado, né? A gente tem que considerar que aquela solução comercial, ela está numa proporção de 2%, tá? Então, que boa, né? Está na proporção aí de 2%. Então, a gente pode diluir ela para fazer a limpeza das superfícies, né? Bom, um cuidado importante em nível de armazenamento. O hipoclorito de sódio, ele deve ser armazenado em recipiente plástico que fique ao abrigo da luz. Então, você pode ver que o ambiente plástico da Kiboa, ela não fica transparente ao abrigo da luz. Porque o hipoclorito de sódio, ele pode ser degradado se for exposto à luz. Então, sempre guardar, envasar em embalagens opacas de plástico, né? Para evitar a ação destruidora que a luz causa no hipoclorito. Bom, o hipoclorito de sódio, ele é indicado para artigos que não sejam metálicos. Então, ele é contraindicado para metais. E ele é indicado para superfícies não metálicas, né? Porque no metal ele tem ação corrosiva e oxidante, ele destrói o metal. Então, tem que ter esse cuidado, né? Bom, desvantagens do uso do hipoclorito de sódio, né? Esse hipoclorito, então, ele pode acabar causando a destruição de alguns equipamentos se for usado de maneira incorreta, né? Além disso, o hipoclorito de sódio, ele possui ação instável na presença da luz. Então, ele não pode ficar muito tempo exposto à luz, porque causa esse efeito destruidor. Então, aqui nós temos um exemplo de uma embalagem comercial de hipoclorito de sódio, né? E aqui nós temos a estrutura química do hipoclorito. Então, é uma substância bem simples, né? Em termos de química. E como que essa substância causa a morte de micro-organismos? O hipoclorito de sódio, ele causa a morte de micro-organismos porque ele causa algumas reações enzimáticas dentro da célula, ele leva à inibição dessas reações enzimáticas. E essas reações enzimáticas são importantes para a sobrevivência da bactéria. Inibição, esquece aqui, de reação enzimática dentro da bactéria, causando então a destruição desse micro-organismo. Além disso, o hipoclorito de sódio também causa a desnaturação
de proteínas, matando bactérias, vírus e fungos. Proteínas. Causando então essa destruição, tendo seu efeito desinfetante. Então, o hipocloreto de sódio, hoje em dia, está sendo muito utilizado para a desinfecção de superfícies. Então, é esparramado aí hipocloreto de sódio para, por exemplo, desinfecção de terminais de ônibus, né, por conta da pandemia, assim como também a desinfecção de centros religiosos, né? Então, entre, por exemplo, uma missa e outra, ou um culto e outro, é necessário fazer essa desinfecção. E aqui no estado de Goiás, os bombeiros têm feito essa ação desinfetante em alguns terminais chaves, né? E na nota técnica que a Secretaria de Saúde publicou, ela colocou que então tem que garantir a limpeza e a desinfecção dos sanitários frequentemente com solução de água sanitária e hipoclorito de sódio, que é que nós estamos explicando, ou outro produto desinfetante. Bom, outro desinfetante químico, esse bem menos usado, é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Então, o peróxido de hidrogênio ele também pode ser usado, ele tem função biocida, então mata bactérias, mata vírus, fungos, etc., né? E ele causa, então, a destruição de superfícies, né, desses micro-organismos. E ele é recomendado para superfícies não orgânicas. Então, quando você quer fazer uma limpeza e não tem substância orgânica, aí utiliza-se, pode ser utilizado o peróxido de hidrogênio. Mas hoje em dia não é muito comum. Outro também que era muito comum, né, a gente até discutiu no comecinho do slide, mas hoje em dia quase não usa mais, é o fenol. O fenol é essa substância química aqui, ele pode ser usado como antisséptico, desinfetante e esterilizante. Só que o fenol é a mesma substância, da mesma classe do formol, e possui um alto poder cancerígeno. Então, não recomenda-se mais cancerígeno. Não recomenda-se mais o uso do fenol como desinfetante químico, né? Tem outros aí que causam menos efeitos graves. Então, o fenol hoje em dia ele quase não é utilizado, né? Nós temos aqui alguns exemplos de substâncias contendo fenol, né? E ele pode ser usado, né? Ele foi muito usado como desinfetante, só que, como eu falei, tem esse efeito cancerígeno, né? Então, hoje em dia, preconiza-se não utilizar mais o fenol. E um desinfetante também que nós costumamos utilizar em ambiente hospitalar, esse desinfetante químico ele é muito mais utilizado como antisséptico, que são os compostos iodados. O principal composto iodado que nós temos é chamado de polivinilpirrolidina iodada, né? Ou iodo polividona. Então, essa substância química, né, que nós compramos na farmácia como Povidine, é um exemplo de um desinfetante, né, contendo iodo, que não possui características tóxicas ou irritantes. Então, os compostos iodados, eles são compostos atóxicos e que não causam irritação. Por isso, então, são utilizados como antissépticos também, né? O composto iodado, ele penetra a parede celular das bactérias, rompe a estrutura da bactéria e destrói a síntese de proteínas. Ele interfere, então, na síntese proteica das bactérias, vírus, etc. Além disso, ele também interrompe os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Destruindo ácidos nucleicos, a célula também morre.
Bom, de maneira geral, os compostos iodados, eles são então recomendados, principalmente hoje, como antisséptico e como desinfetante de frascos contendo sangue. E ele não é recomendado para a desinfecção de superfícies. Então, de equipamentos contendo sangue, mas não é recomendado para desinfecção de superfícies. E aqui nós temos um exemplo da estrutura química desses compostos iodados. São compostos muito mais complexos, né? Que contém, então, aí o iodo. E esse iodo leva a essa inibição proteica, a inibição do DNA, do RNA, etc. Bom, então aqui a gente tem uma tabela retirada da Anvisa, de 2010, onde nós temos aqui os desinfetantes. Então, são produtos de limpeza e desinfecção. Vamos focar na desinfecção, que é o foco dessa aula. Então, começa aqui, ó, a partir do álcool 70. Então, o álcool 70 é recomendado para desinfecção de equipamentos e superfícies. Ele é utilizado por imersão, mas também por fricção. Então, quando a gente faz a limpeza de uma superfície passando álcool, essa desinfecção é feita por essa fricção. Compostos fenólicos, né? O fenol não é tão mais recomendado. Desinfecção de equipamentos e superfícies. Após a limpeza, é feita a imersão ou a fricção. E é necessário enxaguar e secar o equipamento após o uso. Compostos de hormônio quaternário, também é feita desinfecção de equipamentos e superfícies, também após a limpeza, enxaguar e secar. Compostos clorados, como o hipoclorito, desinfecção de superfícies não metálicas e superfícies com matéria orgânica. Então, a gente pode fazer a limpeza, por exemplo, de frutas, a desinfecção de frutas, legumes, quando chega do supermercado, com o hipoclorito de sódio. Após a limpeza, é feita a imersão ou a fricção e é necessário enxaguar e secar. E o ácido peracético, que hoje em dia é um dos mais recomendados, desinfecção de superfícies. Não recomendo essa desinfecção de objetos metálicos, porque pode causar corrosão desses equipamentos. Bom, agora vamos detalhar mais o processo de esterilização. Então, a esterilização é a destruição completa de todos os tipos de micro-organismos. Todos os tipos de micro-organismos. O foco da aula é falar sobre esterilização química. Na próxima semana, nós falaremos sobre a outra maneira de esterilização, que é a esterilização física, a partir do emprego, por exemplo, do calor. Bom, todo equipamento, seja por esterilização química ou física, tem um processo que nós devemos seguir para garantir essa esterilização. Então, o processo primeiro é a pré-lavagem, a retirada, então, da sujeira grosseira, né? Por exemplo, com água. Depois é feita a limpeza com água e sabão. Depois é feito o preparo, por exemplo, abrir o objeto, né? Deixar ele desmontado, em alguns equipamentos tem que desmontar. Aí faz, então, a esterilização, ou química ou física. Em seguida, faz a estocagem, garantindo que não vai ter a contaminação, a distribuição para os departamentos do hospital e o controle do processo, né? Garantindo que esse equipamento foi de fato esterilizado, né? Em resumo, esses 6 processos vão garantir que no final nós iremos ter um equipamento, um objeto estéril, né? Que não vai ter contato com bactérias. Até o formato de você abrir e garantir esse processo tem a forma certa de nós abrirmos uma embalagem que foi esterilizada. Então, nós temos os processos químicos, físicos, físico-químicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo químico do glutaraldeído, formaldeído, ácido peracético, que nós já até começamos a falar quando falamos de desinfetantes. E vamos também falar sobre o óxido de etileno, que também tem sido muito bem empregado. Bom,
Os desinfetantes, os esterilizantes, então, nós temos o óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio e o formaldeído a baixa temperatura. Esses processos aqui são processos mais requintados, que vão garantir uma eficácia alta, mas é feito em geral por empresas terceirizadas. Então, quando a gente compra, por exemplo, uma agulha, uma seringa, grande parte das vezes essa agulha, essa seringa foi esterilizada utilizando um desses 3 processos. Então, a indústria garante essa esterilização. Mas no ambiente hospitalar, ou, por exemplo, no ambiente de uma clínica de estética, né, ou uma clínica de radiologia, nós não teremos esses procedimentos. São procedimentos muito mais caros, né, que são feitos antes do fornecimento da indústria para a empresa. Então, eles têm aí as suas características, né? Grande parte deles aí tem uma baixa toxicidade, né? Se for garantidas as medidas de segurança necessárias. Tem um certo custo, né? Então, tem um custo inicial que costuma ser alto, mas o custo operacional já é baixo. E é feito, então, de acordo com a legislação, e é mais feito por empresas terceirizadas. A nível químico mesmo, puramente químico, nós temos, então, o formaldeído, o glutaraldeído e o ácido peracético. Todos os 3 nós já comentamos, né? Então, eles vão garantir a destruição completa e está indicada a esterilização química com esses produtos químicos para artigos críticos, que eu expliquei na aula passada. São aqueles artigos que perfuram a pele e entram em contato com o sangue. E, além disso, para artigos críticos que sejam termossensíveis, ou seja, que não é possível o uso do processo físico. Então, artigos críticos termossensíveis devem ser esterilizados a partir do uso de processos químicos, né? De um desses 3 esterilizantes, né? Sendo que, então, o ácido peracético ele é o mais recente introduzido no mercado, possui uma grande vantagem em relação ao glutaraldeído, porque possui uma ação mais rápida, solubilidade em água e é biodegradável. Já o glutaraldeído tem um mercado há mais de 30 anos, existe sua eficácia comprovada, possui um baixo custo e um baixo poder corrosivo, quando comparado ao ácido peracético. O formaldeído é o mais antigo dos 3, só que possui um efeito carcinogênico, né? Em um tempo de uso muito prolongado. Em termos, então, do uso como esterilizante, é necessário o uso do glutaraldeído na concentração de 2%, sendo necessário, então, o uso, no mínimo, aí, durante no mínimo 8 a 10 horas. Então, nós temos que fazer a imersão do que nós queremos esterilizar por 8 a 10 horas. Então, é um período prolongado de tempo, né? Bom, é necessário um cuidado. Esse cuidado é porque o uso do glutaraldeído depende do tempo, depende do pH e depende da temperatura. Então, isso é importante nós termos um certo cuidado, né? Após o término da exposição, após essas 8, 10 horas, é necessário também que a pessoa que vá retirar esse equipamento da imersão utilize lá os EPIs necessários, né? Luva, máscara, óculos, etc. E é contraindicado o uso do glutaraldeído para a esterilização de instrumentos metálicos, né? Então, quando nós temos o glutaraldeído em meio ácido, ele pode causar a corrosão de substâncias metálicas. Bom, desvantagem, nós temos esse tempo prolongado, né?
Além disso, o glutarodeído ele é muito volátil, que faz então que tenha a perda dessa substância química. Também é uma substância tóxica que pode causar certa irritação para as pessoas. E além de ser substância tóxica, ele pode causar a destruição de metais, como dito anteriormente, né? Então, o glutaraldeído tem que deixar imerso durante 8 a 10 horas, um período prolongado. Tem que ter o cuidado com o pH, a temperatura, e na hora de retirar o equipamento tem que usar os EPIs necessários. Entre o glutaraldeído e o ácido peracético, o ácido peracético é muito mais recomendado, né? O ácido peracético possui um modo de uso muito mais rápido do que o glutaraldeído, em questão aí de poucos minutos, né? Garante a destruição. Possui uma vantagem muito grande, porque é uma substância biodegradável, atóxica, como dito, e ele é efetivo na presença de matéria orgânica. Como característica, tem um odor avinagrado, de vinagre, né? É contraindicado, então, para superfícies metálicas, para metais, porque tem efeito corrosivo. Pode ser colocado uma substância inibidora de corrosão, mas mesmo assim, dependendo do tempo de exposição, pode causar corrosão do metal, né? O tempo de ação como esterilizante é de apenas 60 minutos, então reduz muito quando comparado ao glutaraldeído, e o material deve ser mergulhado, então durante 60 minutos deve ser feita a imersão do equipamento, né? Depois de mergulhado, deve ser limpo e seco, né? Retirada a solução e promover um enxágue em água esterilizada. Cuidado, não deixar por mais de 1 hora, para evitar a corrosão de possíveis partes metálicas, né? Então, mesmo quando contém a substância inibidora de corrosão, não pode deixar por mais de 1 hora. Bom, desvantagens dessa substância química, né? O ácido peracético, principal vantagem, é comparado com os outros, ele é mais caro, né? Além disso, o ácido peracético pode causar irritação do olho e da pele. Essa irritação é uma coisa muito individual. Bom, e nós temos aqui o mais evoluído de todos, que é o óxido de etileno, em geral feitos em empresas terceirizadas. Então, o óxido de etileno é quase que exclusivamente utilizado para esterilização de equipamento que não pode ser autoclavado, por exemplo, equipamentos plásticos de borracha, né, que não podem ser autoclavados. A efetividade do processo depende da concentração do gás. Então, o óxido de etileno é um gás. Da temperatura que é utilizada, da umidade, do tempo de exposição. O oxetileno, ele age por alcalinização de proteínas, ou seja, por desnaturação de proteínas, por destruição do DNA e do RNA, garantindo a morte de qualquer tipo de micro-organismo. Como desvantagem, o óxido de etileno possui um tempo necessário para ativar. Além disso, um custo muito alto. Então, por isso que é feito em geral em empresas. O tempo que gasta, né, é de 4 a 18 horas, mas garante um efeito, né, de esterilização muito grande. O óxido de etileno ele tem que ser usado quando o trabalhador vai esterilizar uma substância com os EPIs mais rigorosos possíveis. Então, é utilizado um macacão, respirador, óculos, porque o óxido de etileno ele pode ser cancerígeno, mutagênico e genotóxico. Repetindo, carcinogênico, mutagênico e genotóxico.
e pode, inclusive, alterar o sistema reprodutor e o sistema nervoso. Então, é necessário que o profissional que manuseie o óxido de etileno fique todo aí paramentado, né? Para garantir, primeiro, que a substância colocada lá dentro vai ficar estéril, também para proteger o trabalhador. Repara que não é nem máscara que ele usa um respirador, porque é um gás realmente muito perigoso, mas que garante a esterilização. Por isso que, repetindo, o óxido de etileno é uma esterilização feita em geral por empresas terceirizadas. Quando você pegar uma seringa, uma agulha, olha, grande parte das seringas e agulhas são esterilizadas a partir do uso do óxido de etileno. Então, aqui nós temos os agentes químicos que foram discutidos na aula de hoje. Então, o álcool 70%, ele é utilizado tanto como antisséptico quanto como desinfetante. Aqui está o modo de ação dele e o tempo de exposição, no caso, quando é por imersão, né? Os fenóis não são tão recomendados hoje em dia mais, usados como desinfetantes. Compostos de harmônio quaternário como antisséptico e desinfetante. E aqui está, então, como eles atuam matando, né? O cloro, o hipoclorito de sódio, né? Então, é utilizado no tratamento de água como desinfetante também. Causa uma inativação enzimática. Possui um odor irritante, mas não inativa os esporos, né? Que são as formas de resistência. O iodo, muito utilizado como antisséptico, podendo ser usado também como desinfetante e possui aí um efeito muito grande. Além disso, nós temos aqui os metais pesados, aldeído, entre outros aí. Bom, então na aula de hoje eu expliquei um pouquinho sobre os processos de esterilização, conceitos, métodos químicos de esterilização. Na semana que vem, vamos falar sobre os métodos físicos e vamos falar sobre a conservação de reagentes, insumos, medicamentos e produtos cosméticos, ok? Bom, então eu peço que vocês terminem de responder as questões sobre desinfetantes lá no online. Desinfetantes. E também respondam as questões de lavagem de mãos. 2 de cada. Então, vocês fizeram 4 já semana passada. Façam mais 2 de desinfetantes e façam 2 de lavagem das mãos. Ok? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, nós nos encontramos no Zoom ou pode deixar a dúvida aí no chat do Classroom também. Ok? Tchau, tchau.